Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América, a Liberta 2025. Como o Flamengo nesse domingo derrotou o Galo em BH por 1-0, mais uma vitória do Flamengo, conquistando assim a Copa do Brasil, tirei o Flamengo desta briga. Por quê? Através do brasileiro, o Flamengo não briga mais pela próxima edição da Copa Libertadores. Já está classificado como o atual campeão da Copa do Brasil. Aliás, o primeiro classificado de forma matemática para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Por quê? Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, com a rodada do fim de semana, já garantiram matematicamente pelo menos o G7, pelo menos vaga na chamada pré-Libertadores. Vou dar um spoiler aqui. Pelas projeções de momento para G5 e G7. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo estando no pelotão de elite, G5. E, consequentemente, G7. Só não vai ter G5, por exemplo, se o Flamengo sair do pelotão de elite. Só não vai ter G7 com o Flamengo campeão da Copa do Brasil se o Flamengo cair para o oitavo, nono lugar, por exemplo. Que não é tendência, né, pessoal? Muito bem. Então, spoiler. Neste momento, tirei o Flamengo aqui. Tem 4 vagas diretas pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo pegou a vaga agora da Copa do Brasil. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Inter e São Paulo. Neste momento, são apenas estas 5 equipes que brigam pelas vagas diretas, as 4 vagas diretas. 5 equipes por 4 vagas, pela projeção de momento. Cruzeiro, Bahia, Vasco da Gama, Corinthians e Atlético Mineiro se juntam a esta turma aqui, brigando pela chamada pré-Libertadores, por 2 vagas indiretas. É claro, pessoal, você vai perguntar, Paulinho, se o Botafogo for campeão da Libertadores, abre mais uma vaga? Sim, abre mais uma vaga direta e mais uma indireta. Aí, o G5 vira G6 para a vaga direta, o G7 vira G8 para a chamada pré-Libertadores. Se o Galo vencer a Libertadores da América, por exemplo, em tese não vai abrir vaga, porque o Galo está mais abaixo da tabela. Então, só se o Galo continuar subindo na tabela aqui. Caso contrário, não. O Atlético tem 2 jogos atrasados para fazer. Nesse meio de semana, agora, quarta-feira, contra o Flamengo no Maracanã. E no sábado, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. São os 2 jogos atrasados do Atlético Mineiro. Mas vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui a classificação, pessoal. Lembrando que, ó, o Flamengo está marcado aqui, é quinto colocado, tem 58 pontos. O Flamengo, a partir de agora, no Brasileiro, ele só disputa o título. Vale a disputa do título para o Flamengo. Mesmo que seja difícil, ok? O Flamengo no máximo pode chegar a 76, o Botafogo já tem 68, ok. A única função do Flamengo nesse momento é brigar pelo título. Porque vaga na Libertadores o Flamengo já tem. Não é o caso, mas digamos, se o Flamengo cair aqui, ó, para 15º da tabela, vai para a Libertadores na fase de grupo porque é campeão da Copa do Brasil, não importa a posição dele na tabela. Importa a posição sim do Flamengo na tabela para as demais equipes. O que eu faço a partir de agora, na projeção? Eu vou esquecer o Flamengo. São 4 vagas diretas para a próxima edição da Copa Libertadores da América através do Brasileiro. Nesse momento, Botafogo com 68, Palmeiras com 64, Fortaleza com 63, Inter com 59, São Paulo com 57, brigam por estas 4 vagas diretas através do Campeonato Brasileiro. Ok? Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, Bahia, Cruzeiro brigam por 2 vagas indiretas na chamada pré-Libertadores. E claro, aí ou São Paulo ou Inter, juntando-se a essa turma aqui. Porque um dos 2 agora, pela tendência atual, um dos 2 vai ficar de fora da fase de grupos. Se não tiver G6, né, pessoal? Se o Botafogo for campeão da América, aí o São Paulo também iria hoje para a fase de grupos da Libertadores. Vamos lá, então. Deixa eu projetar primeiro posição no G5. O São Paulo hoje, ele é o 6º colocado, está fora do pelotão de elite. Então quem está dentro do pelotão de elite hoje tem que ser melhor que o São Paulo para garantir vaga direta na Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Inter, ok? São Paulo tem 57 pontos, 57% de aproveitamento. Com esse aproveitamento faria 66 pontos. Então, esta turma aqui, para garantir vaga na Libertadores na fase de grupos, através do Campeonato Brasileiro, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do São Paulo, então 67. O Botafogo tem 68.
não matematicamente, mas né, pela projeção atual, que é de 67, o Botafogo tendo 68 já tem a vaga na fase de grupos. Repito, não de forma matemática. O Botafogo só vai garantir de forma matemática lugar na fase de grupos da Libertadores quando, por exemplo, o sexto colocado São Paulo não puder mais alcançá-lo matematicamente, ok? Palmeiras tem 64. Para chegar a 67 faltam 3 pontos. 3 pontos em 15 que vai disputar, ok? 20% de aproveitamento a partir de agora de exigência para o Palmeiras garantir vaga na fase de grupos. Faltam 5 jogos. Peguei, para compararmos o momento do Palmeiras, os últimos 5 jogos do Verdão. 2 vitórias, 2 empates, uma derrota fez 8 pontos. Em 15, se repetir na fase final agora os 8 pontos, vai chegar a 72, vai para a fase de grupos. Fortaleza tem 63. Para chegar a 67, faltam 4 pontos. 4 pontos em 15, exigência de 27% a partir de agora para o Fortaleza garantir vaga na fase de grupos. Peguei os últimos 5 jogos do Fortaleza. Campanha igual do Palmeiras aqui, ó. 2 vitórias, 2 empates, uma derrota, fez 8 pontos. Se repetir na fase final agora, nas últimas 5 rodadas, os 8 pontos que fez nos 5 jogos anteriores, vai chegar a 71 e vai para a fase de grupos. Inter tem 59. Para chegar a 67, faltam 8 pontos. 8 pontos em 15, exigência de 53% a partir de agora para o Inter garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Peguei os últimos 5 jogos do Inter, 4 vitórias e um empate. O Inter fez 13 pontos em 15 que disputou no passado recente. Se repetir essa campanha agora nas últimas 5 rodadas do Brasileiro, vai chegar a 72, certo? 72 não, 73, tá errado aqui, ó. 73, foram 13 pontos. Vai chegar a 73 pontos e, consequentemente, vai garantir, obviamente, vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Entenderam, então? O Inter, confirmando. Pela projeção atual do São Paulo, para garantir vaga direta na Libertadores, faltam para o Inter 8 pontos. Para o Fortaleza, mais 4, para o Palmeiras, mais 3. Pela projeção de momento que indica 67, o Botafogo com 68 já tem a vaga direta na Copa Libertadores da América, lá na fase de grupos. Tá bom, pessoal? Vamos agora projetar para quem está fora do G5. O Inter é o 4º colocado. Como o Flamengo não disputa mais nada no Brasileiro em relação a Libertadores, já vai para a Libertadores pela Copa do Brasil, então a galera aqui tem que ser melhor que o Inter. O Inter é o primeiro clube acima do Flamengo, certo? O Inter tem 59 pontos, 59% de aproveitamento. Com esse aproveitamento faria 68 pontos ao final da competição. Então, esta turma aqui tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Inter, 69. Vamos lá. São Paulo tem 57. Para chegar a 69 faltam 12 pontos. 12 pontos em 15. Exigência de 80% de aproveitamento a partir de agora para o São Paulo garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Aí eu peguei os últimos 5 jogos do São Paulo. 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Certo? O São Paulo fez aqui 10 pontos nos 15 que disputou. Se repetir na fase final agora, os 10 pontos vai chegar a 67. Pontuação insuficiente pela campanha atual do Inter para o São Paulo garantir vaga na próxima edição da Libertadores. Então, o São Paulo vai ter que torcer para que o Inter caia um pouco de rendimento para ele poder, então, ultrapassar o Inter repito, pessoal, pela projeção de momento que indica 69. Vamos para os demais aqui, ó. Todos fora da disputa, repito, não matematicamente, mas pela projeção. Por quê? Cruzeiro tem 47, para chegar a 69 faltam 22 pontos. Não tem como fazer 22 em 15 que vai disputar. Bahia tem 46, para chegar a 69 faltam 23. Não tem como fazer 23 em 15. Vasco tem 43, para chegar a 69 faltam 26. Não tem como fazer 26 em 15. Corinthians tem 41, para chegar a 69 faltam 28. Não tem como fazer 28 pontos em 15 que vai disputar. E o Atlético Mineiro, que tem 41, tem mais 7 jogos para disputar, tem 21 pontos em disputa. Para chegar dos 41 aos 69 faltam 28. Não tem como fazer 28 pontos em 21 que vai disputar. Então, pela projeção de momento do Inter, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro estão fora da disputa por vaga direta. Não é na pré-Libertadores, por vaga direta na Libertadores, na fase de grupos. Então, nesse momento, apenas o São Paulo brigando aí com o Inter, com o Fortaleza, com o Palmeiras e também com o Botafogo. Ok? Vamos para G7 agora, pessoal. Com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, G7. Nesse momento, 6º e 7º colocados indo para a fase de grupos para a pré-Libertadores. Aqui, ó. Hoje o São Paulo 57 e o Cruzeiro 47. Esses dois estariam indo hoje para a fase de pré-Libertadores. Vamos lá. Pegando o balizador, que é o 8º. Os 7 primeiros,
para irem para Libertadores, na pré-Libertadores, tem que ser melhores pelo menos que o oitavo colocado. O oitavo hoje é o Bahia, que tem 46 pontos, 46% de aproveitamento. Com este aproveitamento, o Bahia faria 53 pontos. Então, esta turma aqui, que está na parte de cima da tabela, que está acima do Bahia na tabela, tem que fazer pela projeção 54. Ok? Se a projeção é 54, então o Botafogo tem 68. Tem a vaga, aliás, o Botafogo aqui, ó, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza já tem a vaga garantida na competição. Botafogo 68, Palmeiras 64, Fortaleza 63. Esses três aqui têm vaga matemática garantida. Vou mostrar aqui o porquê, ó. Botafogo 68, Palmeiras 64, Fortaleza 63. Por quê? Cruzeiro no máximo para fazer 62 e o Bahia no máximo para fazer 61 pontos e ganhar todos os jogos até o final. Então, se eles ganharem, eles não passam nem o Fortaleza, nem o Palmeiras, nem o Botafogo. Então, esses três aqui, de forma matemática, já estão garantidos na chamada pré-Libertadores. O Inter tem 59. Como a exigência é 54, o Inter, pela projeção do momento, tem a vaga. São Paulo tem 57. Como a projeção é 54, no momento, o São Paulo está com a vaga, repito, pela projeção de momento. Cruzeiro tem 47. Como a vaga indica 54 pontos, então faltam 7 pontos para o Cruzeiro garantir vaga na pré-Libertadores, certo, pessoal? Tem que fazer 7 pontos em 15. Exigência de 47% a partir de agora. Peguei os últimos 5 jogos do Cruzeiro, uma vitória, um empate, 3 derrotas, fez 4 pontos aqui em 15, se repetir a campanha vai chegar a 51. Pontuação insuficiente para garantir G7. Essas últimas rodadas do Cruzeiro. Sempre lembrando que o Cruzeiro vai disputar dia 23 em Assunção do Paraguai a final da Copa Sul-Americana. Se ele for campeão da Sul-Americana, ele vai para a fase de grupos da Libertadores. E aí abririam mais uma vaga. Aí viraria então o G8. Mas por enquanto, G7, ok? Então, pelo momento do Bahia, pelo percentual atual do Bahia e projeção de momento, Cruzeiro para ir através do Brasileiro para pré-Libertadores tem que fazer mais 7 pontos. E os demais aqui, Inter e São Paulo, estão com a vaga, nesse momento, projetada para a pré-Libertadores. Fortaleza, Palmeiras e Botafogo com a vaga garantida de forma matemática. Ninguém mais tira Botafogo, Palmeiras e Fortaleza da pré-Libertadores. A fase de grupos é uma outra questão. Bom, vamos projetar agora para quem, nesse momento, pessoal, está fora do G7. O sétimo colocado é o Cruzeiro. Então, quem está fora do G7, para entrar no pelotão que vai para a Libertadores da América, tem que pelo menos no final da competição ser melhor que o sétimo colocado, que é o Cruzeiro, que tem 47 pontos. 47% de aproveitamento. Com este aproveitamento, o Cruzeiro faria 54 pontos. Então, quem está fora hoje do G7 tem que fazer 55 pela projeção. Bahia tem 46. Para chegar a 55, faltam 9 pontos. 9 pontos em 15. Exigência de 60% a partir de agora. Peguei os últimos 5 jogos do Bahia. O momento não é nada bom para o Bahia. Últimos 5 jogos, nenhuma vitória, um empate, 4 derrotas. Fez só um ponto em 15 que disputou. Se repetir na fase final agora a campanha recente, vai chegar no máximo a 47 e não vai para a Libertadores do Bahia. Por enquanto, G7. Vasco da Gama, 43 pontos. Para chegar a 55, faltam 12. 12 pontos em 15 que vai disputar. Exigência de 80% de aproveitamento a partir de agora para o Vasco ir para a pré-Libertadores. Peguei os últimos 5 jogos do Vasco. 2 vitórias, 3 derrotas. Fez 6 pontos em 15. Se repetir a campanha, vai 49. Não vai alcançar a exigência. Corinthians tem 41 pontos. Para chegar a 55, faltam 14. Como não tem como fazer 14 pontos em 15 que vai disputar, são 5 jogos, 15 pontos em disputa. Então, em 15 pontos em disputa, com 5 jogos, ou faz 13, 4 vitórias e um empate, ou faz 15, 5 vitórias. Então, como tem que fazer 14, então 100% de aproveitamento a partir de agora. O Coringão tem que vencer os 5 últimos jogos para ir para a pré-Libertadores. Peguei as últimas 5 partidas do Corinthians, 4 vitórias e um empate. Quase lá, hein? Se repetir a campanha do passado recente, nas últimas 5 rodadas, o Corinthians vai chegar a 54, vai faltar um pontinho aqui para garantir vaga na pré-Libertadores. Então, tem que só aumentar um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, o aproveitamento. Fez 87% nas últimas 5 rodadas, tem que fazer 100% a partir de agora, se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento linear nesse momento, ok? Vamos seguir. O Atlético Mineiro, pessoal. O Galo tem mais 7 jogos para fazer, mais 21 pontos em disputa. Tem 41, para chegar a 55 faltam 14 pontos. 14 pontos em 21. Exigência a partir de agora de 67% de aproveitamento para o Galo garantir vaga na pré-Libertadores através do Brasileiro. Peguei os últimos 7 jogos do Galo. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas no Brasileiro. Fez aqui, ó, 8 pontos em 21 que disputou. Se repetir a campanha recente nas últimas
7 rodadas vai chegar a 49. Pontuação insuficiente para garantir vaga na chamada pré-Libertadores. Grêmio com 39, Vitória com 38. Flu, Criciúma e Juventude com 37, nesse momento, pela projeção atual do Cruzeiro, estão fora da disputa. Por quê? O Grêmio teria que fazer 16 pontos em 15 que vai disputar. Não tem como fazer 16 em 15, certo? Vitória teria que fazer 17 em 15. Fluminense, Criciúma e Juventude, 18 pontos em 15 que vão disputar. Então, nesse momento, repito, pela campanha atual do Cruzeiro de 47% no campeonato, Grêmio, Vitória, Fluminense, Criciúma e Juventude estão fora da disputa pela pré-Libertadores. Por enquanto é G7, pessoal. Se aumentar, por exemplo, para G8 até para G9, que pode acontecer, por exemplo, se aumentar para G9, a exigência não vai ser 55, vai ser 51 para a pré-Libertadores. Por exemplo, hoje seria 51 a exigência para G9. Para ter uma ideia, Grêmio, Vitória, Fluminense, Criciúma, Juventude e até o Bragantino estariam na disputa ainda por vaga na pré-Libertadores se virar, ou se virasse hoje, digamos assim, então, o G9, tá bom? Então, pela campanha atual do Cruzeiro, Corinthians para garantir vaga na pré, tem que fazer mais 15 pontos, vencer os últimos 5 jogos. Vasco tem que fazer 12 pontos, vencer 4 dos 5 jogos que restam. E o Bahia tem que fazer 9 pontinhos em 15 que vai disputar. Tá bom, pessoal? Então essa questão importante aí, vou mostrar aqui na tela mais uma vez. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Inter e São Paulo. Esses 5 aqui brigando por 4 vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. Cruzeiro, Bahia, Vasco da Gama, Corinthians e Galo. E quem sobrar aqui desses 5 aqui, por exemplo, Inter, São Paulo, Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, tá? Vão disputar aqui a chamada pré-Libertadores com essa galera aqui do Cruzeiro até o Atlético Mineiro. Tá bom? É isso aí. Fui, tchau.